meus seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre a Guerra dos Mascates. Sim, um conflito que ocorre durante o início aí do século XVIII, principalmente no local de Pernambuco, e vamos entender as causas, os motivos, as razões e as circunstâncias desse conflito. Primeiramente, o fator que interliga vai ser a rivalidade entre Olinda, que era povoada ali por senhores de engenho, e Recife, que era povoada por comerciantes portugueses, que eram chamados aí por senhores de engenho de mascates. Aí você fala, professor, o que é mascates? Mascate chiclete? Não. Mascates é como eu falasse que era um comerciante aí de meia tigela, um comerciante que não sabia vender. Então, assim, era bem pejorativo. Claro, a gente vai observar que também a decadência aí do açúcar, após aí a expulsão dos holandeses, vai levar essa rivalidade entre os senhores de engenho e os comerciantes portugueses de Recife. Mas, professor, por quê? Gente, os senhores de engenho aí de Olinda contraíram aí dívidas com os comerciantes portugueses de Recife. Lembrando que Olinda era uma vila já e sendo que Recife era colocado por comerciantes, a gente vai ver que Olinda vai contrair, aí esses senhores de engenho vão contrair muitas dívidas com esses comerciantes. E os comerciantes portugueses, por sua vez, cobravam juros aí altíssimos, extravagantes, e começaram aí a tomar as terras dos seus devedores, que vão ser aí os senhores de engenho, que tinham a sua produção baseada na terra. Assim começaram a fazer fortuna os comerciantes aí de Recife. Com o passar aí do tempo, eles começaram a criar aquele antilusitanismo, que vai ser assim, querer ir contra todos aqueles que eram ali simpatizantes a Portugal, simplesmente porque eles estavam horrorizados com esses portugueses que estavam vindo tomar as suas terras ali dos senhores de engenho. Nossa, professor, então os senhores de engenho estavam perdendo as terras para os comerciantes portugueses? Sim, por conta que não estavam pagando a dívida. Principalmente aí essa aristocracia rural de Olinda aí passou a chamá-los de mascate por conta disso, para ridicularizar esses comerciantes portugueses, dizendo, vocês são aí comerciantes aí de meia tigela, como se isso tirasse o tom da dívida. E os comerciantes de Recife não acharam graça a isso e começaram aí com o querido passar do tempo. A gente vai ver aí líderes aí como Pedro Ribeiro da Silva, Bernardo Vieira de Mello, eles vão lutar aí contra esse movimento, e devido aí à crise do açúcar em Olinda, por conta dos holandeses produzirem açúcar aí nas Antilhas, a gente vai ver que Recife desenvolveu-se economicamente em virtude do que, gente? Do comércio. Lembrando que Olinda é ocupada por senhores de engenho e Recife pelos comerciantes portugueses. Embora os portugueses tivessem dinheiro, eles não tinham poder político. Não adiantava nada os comerciantes ter o dinheiro, absorver toda essa cobrança de juros, impostos e tudo mais dos senhores de engenho, mas eles não tinham uma participação política. Assim, pediram para o rei de Portugal que Recife, que era ocupada pelos comerciantes, fosse levada à categoria de vila. Isso era muito importante durante o período, pois dessa maneira eles teriam uma autonomia política, uma autonomia de controle. Claro, o rei prontamente aí, ele atendeu a esse pedido de Recife e eleva a categoria de Recife à vila. Indignada com isso, então os latifundiários, que eram os donos de terra, os senhores de engenho ali de Olinda, eles ficam literalmente ali, bravos, indignados, chutando pau da barraca. Aí, vamos aí ter início aí a grandiosa guerra. E a guerra teve início com a vitória do pessoal aí de Olinda, que conseguiram invadir e controlar a nova cidade pernambucana. E a gente vai observar aí que o senhor de engenho Bernardo Vieira de Mello, principal líder do movimento, clamou por um governo autônomo em Pernambuco. Mas a gente vai ver que a maioria dos engenhos queriam apenas garantir o que? Uma participação política, eles não estavam nem aí. Então, assim, a gente vai observar que principalmente a guerra ela teve início aí com a vitória do pessoal de Olinda, conseguiram invadir e criaram essa nova cidade pernambucana. O governador aí, Félix José Machado, em seguida conseguiu retomar o controle da cidade.
E resultado disso, o conflito aí arrastou-se aí por bastante tempo aí durante esse início, até mais ou menos 1712. A metrópole interveio, que Portugal conseguiu aí enviando o próprio governador aí, Félix José, para tentar amenizar e colocar uma paz aí na luta na comunidade. E em seguida ele conseguiu retomar esse controle aí da cidade, que já tinha sido invadida aí pelo pessoal de Olinda aí já a grande. Então o líder Bernardo Vieira de Mello, ele foi preso e exilado. Então assim, a gente consegue observar que tudo isso vai dizer, mas claro, é importante lembrar que foi a primeira vez aí que a coroa portuguesa contrariou de forma explícita os interesses aí desses senhores de engenho, conhecidos aí como a famosa nobreza de terra, como acontecia no período aí do que nós chamamos de feudalismo. Lembrando que o Brasil não passou por um sistema feudal. Muitos historiadores acreditam nessa ideia de feudalismo brasileiro, mas não existiu. Entenda-se que Recife tornou-se a capital de Pernambuco, aumentando assim o poder político dos portugueses com a vitória dos comerciantes. Essa guerra apenas vai reafirmar aí o predomínio aí dessa capital mercantil, a capital do comércio, claro, sobre essa produção colonial. Então, entenda-se sempre, quando nós falamos aí sempre de Guerra dos Mascates, estamos falando de um conflito que vai ocorrer no início do século XVIII, local Pernambuco. O fator principal aí dessa rivalidade vai ser Olinda e Recife, senhores de engenho contra os comerciantes portugueses. Esses senhores de engenho vão denominar de forma pejorativa os comerciantes de mascates, devido aí a elevação de Recife a uma condição de vila. Então eles vão falar assim, vocês são comerciantes aí de meia tigela, que vai acontecer o quê? Recife se torna uma vila e ela não tem mais se submeter à Câmara de Olinda, não tem que mais se ficar recebendo ordem, porque ela é autônoma. E quais são as consequências disso? Vai ter uma intervenção da metrópole por conta do conflito, vitória no final aí dos comerciantes portugueses. Mesmo o pessoal de Olinda invadindo, a gente vai ver que o governo português vai mandar aí o Félix José para tentar amenizar e colocar ordem na comunidade. Colocou ordem na comunidade, a gente vai ver que agora, a primeira vez o governo português interviu, ele não aceitou os interesses, simplesmente por quê? Pela nova ordem econômica. E a gente vai ver que a vitória aí dos comerciantes portugueses vão colocar. Claro, líderes vão ser presos, a gente vai ver aí, principalmente aí o Bernardo Vieira de Mello, aí, ele sendo aí preso e exilado, e a gente vai ver aí Recife elevado à capital de Pernambuco. Meu povo, na descrição do vídeo eu vou deixar exercícios, vou deixar também hoje os tópicos, deixa um like, dá um comentário se você gostou aí do resuminho que eu vou colocar na descrição do vídeo. Se vocês quiserem que eu continue colocando os tópicos no vídeo, basta comentar. Meu povo, beijo, me liga, amo vocês, abraço, tamo junto.